Olá, turminha do quinto ano. Eu espero que esteja tudo bem com vocês. Eu estou com muitas saudades. Porém, é necessário estudarmos um pouco afastados. Vocês sabem que estamos passando por um momento bem complicado, mas logo logo vai passar. Agora, sejam bem-vindos a mais uma de nossas aulas. E a matéria de hoje será de ciências. Vamos lá? Sejam bem-vindos à nossa aula de ciências. Aí eu pergunto para vocês: estão preparados? Eu espero que sim, hein? Peguem o livro de vocês, o livro de ciências, e coloquem a data na página 502, 503 e 504. Onde está o assunto que nós iremos abordar hoje. Acompanhe a leitura e o nosso assunto será a atmosfera da Terra. Vamos começar a leitura com a página 502. Vamos lá! Como é a atmosfera da Terra? A atmosfera é a camada de ar que envolve o nosso planeta até cerca de 11 quilômetros de altura a partir da superfície. Esse ar é formado por uma mistura de gases, como nitrogênio, oxigênio, gás carbônico, vapor d'água e outros em menor quantidade. Partículas sólidas e líquidas flutuam no ar, sendo que nas baixas altitudes há maior quantidade de gases do que nas altas altitudes. Observe, meus amores, que o ar é formado por essa mistura de gases, que são, como eu acabei de citar, nitrogênio, oxigênio, gás carbônico, vapor d'água e outros gases. Vamos continuar com a leitura. A vida na Terra não seria possível sem a atmosfera. Ela mantém o calor da Terra e filtra grande parte das radiações solares prejudiciais à vida. Além disso, os gases são muito importantes para a vida na Terra. Observe a imagem que mostra a atmosfera envolvendo o nosso planeta. Vocês podem perceber que sem atmosfera seria impossível a vida na Terra. Por isso, crianças, que devemos cuidar do nosso planeta. Continuando com a leitura. O gás oxigênio é absorvido pela maioria dos seres vivos para a obtenção da energia necessária à vida. O gás carbônico é essencial na produção do alimento de que as plantas precisam para crescer e se reproduzir. O nitrogênio do ar é fixado por bactérias e transformado em sais que são absorvidos pelas plantas e utilizados para formar proteínas. Vocês sabem que o gás oxigênio é o gás que os seres vivos precisam para sobreviver. Vamos continuar no próximo slide. Composição do ar. Como nós já sabemos, o ar atmosférico é formado por uma mistura de gases, como gás nitrogênio, gás oxigênio, gás carbônico, metano, entre outros gases.
há normalmente certa quantidade de vapor de água, que se varia bastante conforme certas condições atmosféricas. Nas cidades industrializadas, podemos encontrar poeira, fuligem, fumaça, inseticidas e outros gases que podem prejudicar a nossa saúde. Podemos também encontrar micróbios. Observem na imagem a porcentagem desses gases. Gás oxigênio, 21%. Gás nitrogênio, 78%. E 1% outros gases. Agora, meus amores, vejam o vídeo com mais informações sobre a atmosfera. E o nosso próximo assunto será o efeito estufa e o aquecimento da Terra, que está na página do livro de vocês, 503. Vamos para a leitura. Hoje, nas camadas da Terra, aprenderemos a atmosfera. A atmosfera é a camada externa da Terra. É formada por gases que protegem o planeta do resto do espaço, por exemplo, da radiação solar ou de pequenos objetos que voam pelo espaço. É na atmosfera que encontramos o oxigênio, um elemento especial para a vida na Terra. Outra função da atmosfera é a de manter a temperatura do planeta. Sem ela, seria impossível ter vida na Terra, devido às grandes diferenças de temperatura entre o dia e a noite. Dependendo da altura, a atmosfera muda de composição e é dividida em 5 camadas diferentes: troposfera, estratosfera, mesosfera, termosfera e exosfera. A troposfera é a camada mais próxima da superfície da Terra e mede aproximadamente 10 km de altura. Na troposfera estão as nuvens, e nessa camada são produzidos a maioria dos fenômenos meteorológicos, como o vento, a chuva e a neve. Na troposfera encontramos o ar, que é necessário para a vida na Terra. É por isso que temos que tentar não poluir o ar. A estratosfera fica entre 10 e 50 km de altura acima da superfície da Terra. Dentro da estratosfera, encontramos a famosa camada de ozônio. Esta camada é muito importante, já que protege o planeta dos raios ultravioleta do Sol. A camada de ozônio está cada vez mais fina, e isto acontece por causa da poluição que vem da Terra. Você sabe que os aviões voam pela estratosfera para evitar turbulências? A mesosfera fica entre 50 e 85 km de altura acima da superfície da Terra. A mesosfera é a camada mais fria da atmosfera, podendo chegar aos 90 graus abaixo de zero. Nesta camada, as estrelas cadentes são produzidas. Elas são meteoritos que vêm do espaço e, ao entrar em contato com a mesosfera, são destruídas, soltando um rastro de luz. A termosfera fica entre 85 e 500 km. A termosfera é a camada mais quente e a que regula a temperatura da Terra. Esta camada pode chegar a mais de 2.000 graus centígrados. Na termosfera, orbita a Estação Espacial Internacional. Nesta camada são produzidos fenômenos impressionantes, como a aurora boreal e a aurora austral. A exosfera é a camada mais distante da Terra e fica, aproximadamente, entre 500 e 10.000 km da superfície da Terra. A exosfera é muito leve e não tem ar. É feita de hidrogênio e hélio. Além disso, é a camada que está em contato direto com o espaço, sendo a primeira linha de defesa contra os raios solares. Nela, encontramos vários satélites. E estas são as 5 camadas da atmosfera. Interessante, né? Efeito estufa e o aquecimento da Terra. A temperatura da Terra está aumentando no mundo inteiro. Esse aquecimento é causado pelo aumento do efeito estufa. O efeito estufa do planeta é semelhante àquele que ocorre em uma estufa de vidro
para o cultivo de plantas. Nessa estufa, os raios solares entram através do vidro e aquecem o chão e os objetos. Aquecidos, eles emitem raios infravermelhos, calor. Parte dessa radiação vai pelo vidro e parte fica presa na estufa. Desse modo, ela permanece aquecida durante a noite toda. O aumento do efeito estufa tem provocado maior aquecimento da Terra. Esse aumento se deve ao acúmulo de gases produzido pelas atividades humanas, principalmente o gás carbônico emitido pelos veículos. Se o aquecimento da Terra continuar aumentando, haverá elevação da temperatura. Também haverá derretimento do gelo nos polos, aumento de água nos mares e maior incidência de furacões. Como eu já falei, crianças, devemos cuidar do nosso planeta justamente para que não ocorra o efeito estufa. Vamos continuar com a leitura. Camada de ozônio. Camada de ozônio. O ozônio é um gás da atmosfera que se acumula em uma camada situada entre 10 e 50 quilômetros de altitude. Ele filtra parte dos raios ultravioleta, que fazem parte das radiações solares e são nocivos à nossa saúde, à agricultura e à vida de outros seres vivos. Em 1977, os cientistas descobriram que o ozônio estava sendo destruído por substâncias químicas liberadas no ar, como os clorofluorcarbonos. Havia um buraco na camada de ozônio. Por isso, na década de 1980, vários países se comprometeram a não usar mais esses compostos. Em 2014, cientistas das Nações Unidas e da Organização Meteorológica Mundial anunciaram que o buraco na camada de ozônio não estava mais aumentando. E espera-se que o problema esteja resolvido até a metade do século XX. Agora, galerinha, vejam o vídeo com mais detalhes sobre o efeito estufa. Após o vídeo, resolvam as atividades que está na página do livro de vocês, 504. Então, meus amores, por hoje é só. Fiquem com Deus e até a próxima aula. Olá, sou eu, Paxi. Aposto que sentiste a falta do teu explorador espacial favorito, não foi? Hoje quero falar contigo sobre algo muito importante. Vem comigo! Estás a ver a camada fina que há à volta da Terra? É a atmosfera. Ela contém o ar que respiramos, composto por gases como o oxigênio, mas também funciona como uma proteção contra o frio profundo do espaço, para nos manter quentes e torna possível a vida na Terra. Na verdade, a atmosfera é como uma estufa à volta do nosso planeta, mantendo a temperatura certa. Nem demasiado quente, nem demasiado fria. Mas o que é uma estufa? As estufas são aquelas casas engraçadas com paredes e tetos de vidro que vês em jardins e campos. As estufas são usadas para cultivar flores e legumes. A luz do sol bate no vidro e aquece o ar no interior, tornando-o agradável para as plantas crescerem. O vidro também evita que o calor escape, mantendo a temperatura certa para as plantas.
Alguns dos gases presentes na atmosfera da Terra, chamados gases com efeito de estufa, têm a mesma função que o telhado de vidro de uma estufa para o nosso planeta. Deixam a quantidade certa de calor do Sol atingir a superfície da Terra e retêm algum, para que nem todo o calor produzido pelo Sol regresse ao espaço. E é isto que chamamos efeito de estufa. Mas cientistas por todo o mundo estão preocupados porque o efeito de estufa está a tornar-se demasiado forte. A Terra está a ficar mais quente e demasiado depressa. Mais depressa do que em qualquer outra época em toda a história da Terra. Mas porquê? Vem comigo para descobrires. As atividades humanas aumentaram a quantidade de gases com efeito de estufa na atmosfera até níveis perigosos, especialmente o dióxido de carbono. Como? Queimando petróleo, carvão e gás natural para obter energia, conduzindo carros, poluindo o ambiente com fábricas e criando enormes quantidades de animais para a indústria alimentar. Os humanos também abatem árvores para construir casas ou usar os terrenos para criar gado ou fazer plantações. Isto também faz aumentar o dióxido de carbono, porque as árvores são ótimas a absorver este gás e eliminá-lo da atmosfera. Portanto, quanto menos árvores tivermos, menos dióxido de carbono é absorvido e mais está presente na atmosfera. Todo este dióxido de carbono está a fortalecer demasiado o efeito de estufa e a aumentar as temperaturas na Terra ao reter demasiado calor. Então, como podemos resolver este problema? A boa notícia é que muitos países estão a trabalhar em conjunto para mudar as coisas e reduzir a quantidade de dióxido de carbono que produzem. Outra boa notícia é que tu também podes ajudar. Caminha, corre, usa a bicicleta ou o skate para te deslocares em vez de ires num carro. Não desperdices água limpa, pois gasta-se muita energia a produzi-la. Desliga o tablet, o computador ou a televisão quando não os estás a usar. Desliga as luzes quando sais de uma divisão. Desliga! E, por último, mas não menos importante, recicla tudo o que puderes. Tu podes fazer a diferença. Então, hoje aprendemos que o efeito de estufa torna possível a vida na Terra. As atividades humanas aumentaram os gases com o efeito de estufa, especialmente o dióxido de carbono. Isto fortaleceu demasiado o efeito de estufa, aumentando as temperaturas na Terra. Os humanos têm de reduzir a quantidade de dióxido de carbono que produzem. E há muitas coisas que podes fazer para ajudar a resolver este problema. Até à próxima para uma nova aventura!